Fala contadora, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui sobre o ROT ST, tá bom? Você que não sabe o que é o ROT, esse regime optativo de tributação, então fica nesse vídeo que você vai entender o que significa, tá? Teve muito alarde aí, muitas pessoas preocupadas como fazer isso, como é que tinha que fazer, o que significa isso. Então nesse vídeo nós vamos explicar para você que é empresário e de repente não entendeu o que significa isso, ainda não sabe o que é uma substituição tributária, para que serve esse regime optativo. Então é muito interessante que você fique por dentro dessas informações, até para você aí, de repente, se você é contador, passar para o teu cliente de uma forma mais assertiva isso e também esclarecer alguns pontos importantes sobre esse regime optativo que está aí, que está vigorando já e que você tem que fazer logo esse regime caso seja necessário e seja viável também para o teu cliente, tá bom? Então vamos aqui, pessoal. Vou compartilhar minha tela com vocês logo depois da nossa. Estamos aqui e agora eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá? Mostrar para vocês aqui como que funciona essa questão aqui do ROT ST, né? Vamos trazer para cá o que é essa adesão ao ROT ST, né? Regime optativo de tributação da substituição tributária. O primeiro ponto importante aqui, a gente tem que saber o que é a substituição tributária, tá? Eu acho que você aí já conhece, né? ST. Você não conhece ST ainda, de repente você que não é contador, de repente é um contador que está iniciando na área, não sabe ainda o que é ST. A ST é conhecida como substituição tributária, tá, pessoal? ST, é substituição tributária. O que acontece? A substituição tributária ela surgiu justamente para facilitar a fiscalização do fisco, né? Porque aí o que o fisco faz? Ele tributa a indústria, né? Ele tributa a indústria e ele, tributando a indústria, ele mata toda a cadeia de tributação. Por quê? Porque a indústria estando fazendo a tributação aqui, essa mercadoria ela já chega no consumidor final com todo a cadeia de ICMS recolhida, né? Porque a indústria que recolhe pelo distribuidor e também pelo varejista. Então, essa cadeia de recolhimento de ICMS, ela se encerra já aqui na indústria, porque ela é o substituto tributário e a distribuidora e o varejista são os substituídos tributários. Até aqui tudo bem, é uma coisa que talvez você já conheça, né? A gente vê muito isso, por exemplo, em refrigerante, combustível, em alguns outros produtos aí, quem tem mercado, farmácias, né? Vê muito essa questão da ST, que é tributado diretamente na indústria, e você precisa ter muito cuidado para, de repente, você não cair numa bitributação, pagar novamente o ICMS de um produto que já foi pago lá na origem, na indústria. Muito cuidado para você não pagar duas vezes. Então, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, tá? Essa questão da ST, o que acontece? Geralmente, já existe lá uma base de cálculo que o fisco entende que aquele produto, vamos colocar aqui um refrigerante, um produto farmacêutico, qualquer produto que tenha substituição tributária, mas no exemplo aqui a gente vai falar do refrigerante, ele tem que chegar a R$ 4,00, tá? Para o consumidor final. Mas pode acontecer algumas situações aqui. A primeira, que esse produto ele seja vendido a R$ 6,00, tá? Ele tenha sido vendido acima do que o fisco determinou. Ou então, ele seja vendido menor, né? Ele seja vendido a R$ 3,00, menor do que o valor que foi determinado em base de cálculo para substituição tributária, né? Para ST. Beleza. Então, nessas duas situações, existem duas possibilidades também. A primeira possibilidade é quando o produto é vendido a maior. O que o fisco vai fazer quando o produto é vendido
a maior do que ele determinou. Ele vai exigir o pagamento da diferença da substituição tributária em cima desse valor aqui, né? Se você vendeu R$2 acima, ele vai lá e vai exigir que você pague a diferença. Mas existe também a possibilidade inversa, né? Você comprou lá o produto e foi pautado pelo fisco que esse produto teria que chegar a R$4 para o consumidor final e você vendeu a R$3, aí você tem a possibilidade de pedir um ressarcimento. Por quê? Porque você pagou o imposto em cima de R$4, mas você vendeu por R$3. E é a mesma coisa o entendimento quando você vende esse produto por um valor maior, porque você pagou imposto em cima de R$4. Então, se você vendeu por R$6, você ficou faltando aqui um recolhimento de imposto, né? Então, por isso que esse entendimento precisa ser realizado, tá bom? Então, assim, pessoal, existem essas cobranças, você tem que ficar atento, passar isso para o teu cliente, porque essa diferença, o fisco vai bater pesado nisso aí, né? Ele vai bater em cima para que as empresas façam esse recolhimento. Então, se você, de repente, tem muito produto que é substituição tributária, né? Principalmente você aí que não consegue fazer essa segregação, né? É muito complicado para uma empresa pequena, a gente sabe, fazer essa segregação, saber fazer esse cálculo certinho, o que vai impactar, até porque, se a gente for olhar aqui, a maioria das empresas do Simples Nacional, aí, vamos colocar assim, elas estão aqui, né, como varejista. Elas não compram direto da indústria, tá? Elas compram de quem? Elas compram do distribuidor, né? Elas compram aqui do distribuidor. Elas não compram direto da indústria. Quem compra da indústria é o distribuidor manda direto para cá. Para as empresas grandes, por exemplo, Magazine Luiza, outras empresas aí enormes, elas compram de muito, né, pessoal? Elas compram uma quantidade muito exorbitante direto da indústria. Então, para essas empresas, certamente vai valer muito a pena elas terem aqui essa adesão ao ROT, né? Porque aí, o que faz essa adesão ao ROT? Tem até na legislação, eu vou trazer a legislação para vocês aqui, tá? Eu vou trazer a legislação para vocês. Na legislação, ela fala o seguinte, ó, que os contribuintes que se refere ao artigo 368A, né? Isso aqui eu estou falando do regulamento de ICMS do estado de Rondônia, tá? Ele fala assim, ó, só poderão aderir ao regime de que trata os contribuintes que firmarem o compromisso de não exigir restituição ou ressarcimento decorrente de realização de operações a consumidor final com preço inferior à base de cálculo utilizada para cálculo do débito da responsabilidade por substituição tributária. Então, o que ele quer dizer? Quando você faz adesão ao ROT, então você está fazendo o seguinte, ó, eu não quero pagar nem essa diferença e também eu não vou exigir do fisco que faça o ressarcimento para mim do valor que eu pagar a maior do valor de pauta, né? Então, isso é determinado pelo fisco. Então, aderir ao ROT para algumas empresas é algo que vai ser essencial, porque senão você vai abrir uma margem para o fisco fazer essa busca, né? Fazer essa busca aí, essa auditoria e fazer com que você recolha essa diferença. Então, você precisa ter esse discernimento para verificar isso de uma forma mais clara possível para o teu cliente. Geralmente, para as empresas que trabalham com questão de combustíveis, vai ser interessante que faça essa adesão ao ROT, né? As empresas que trabalham com combustíveis, que compram direto da indústria, né? Já compram direto da indústria, já pega aqui e já entrega para o consumidor final. Para essas empresas, é interessante, a não ser que consiga fazer esse controle, tenha um sistema bem específico para fazer esse controle, essa segregação do que foi pago, a maior ou a menor do preço de pauta, do preço da base de cálculo determinada pelo fisco para a substituição tributária. Então, pessoal, é algo que você precisa analisar muito bem, é algo que você precisa se aprofundar, fazer um estudo e demonstrar isso para o seu cliente. Não deixa para depois, porque para depois pode ter um preço muito caro aí para que o seu cliente fique à mercê da fiscalização, tá? Então, espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, por favor, manda aqui nos comentários a sua pergunta, tá? Manda aí as suas dúvidas, que a gente vai estar aqui sempre
para tirar todas as dúvidas e ajudar vocês também nesse momento aí, nessa nova modalidade, né, que o fisco determinou para que as empresas agora façam essa adesão. E é muito importante que você tenha esse conhecimento e busque cada vez mais esse conhecimento para que você consiga passar aí uma instrução cada vez melhor para o seu cliente, tá bom, pessoal? Então é isso aí, a gente fica por aqui. Mais uma vez um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.